O choque que abalou uma família. Pai ignora a filha e revela segredo aterrador sobre o filho. Na pequena cidade de Aracati, onde o sol brilhava implacável sobre as casas coloridas, uma verdade obscura se escondia sob a sombra dos sonhos não realizados. Ana, uma jovem sensível e cheia de aspirações, sentia-se invisível na própria casa. Enquanto seu irmão Lucas, com seu olhar angustiado, foi sempre o centro das atenções do pai, Carlos, Ana navegava por um mar de solidão. Ela não entendia por que as risadas não eram para ela e por que as palavras de carinho se reservavam apenas para Lucas, que carregava um terço que ninguém na família sequer mencionava. Naquele dia fatídico, enquanto o sol se punha, Ana encontrou algo no sótão, um lugar que sempre carregou o cheiro do passado. Era uma carta amarelada pelo tempo, repleta de uma caligrafia angustiante. Ao abri-la, o coração dela disparou. As palavras contavam sobre um acidente, um amigo que Lucas havia perdido anos atrás. O que era mais um detalhe triste se transformou em um grito silencioso dentro dela. Como seu pai nunca havia compartilhado isso? Como ele poderia ignorar a dor de sua própria filha ao dar toda a atenção e o amor a Lucas, sem nunca deixá-la entrar na história? A revelação foi como um balde de água fria. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Lágrimas quentes lhe queimaram os olhos. Em sua mente, 1000 perguntas surgiram. Por que Lucas parecia tão atormentado? E, mais importante, por que Carlos não a incluía nessa dor compartilhada? No dia seguinte, a tensão dentro de casa tornou-se palpável. Lucas, que sempre fora reservado, começou a agir de maneira estranha. Ele se fechava em seu quarto, passava horas olhando para o vazio, e os olhares dele revelavam uma batalha interna. O que havia se perdido? O que ele ainda escondia? Ana sentia como se estivesse em uma prisão, e a única chave para sua liberdade era a verdade. Como ela poderia confrontar seu pai sobre isso? E mais difícil ainda, como ela poderia se tornar a voz para Lucas quando ele mesmo se silenciava? A cada dia que passava, Ana se via mais perdida. Ela queria ser parte da história, parte da dor, mas, acima de tudo, queria ser parte da solução. Seria correto abrir o caminho para o passado ou manter o segredo escondido, protegendo a fragilidade da sua família? A tensão aumentava e Ana sentia que o tempo corria contra ela. Quando o relógio bateu meia-noite, decidiu que era o momento. O coração acelerado e as mãos trêmulas, ela se preparou para o que poderia ser um confronto devastador. Mas algo no fundo de sua gaveta chamou sua atenção. Um novo pedaço de papel. O que mais aquela casa guardava? Aquela pista poderia mudar tudo. O desejo de entender, de descobrir e de confrontar crescia dentro dela. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? A pergunta ecoava, e Ana sabia que o próximo passo poderia transformar a vida deles para sempre. Ana segurava aquele pedaço de papel amarelado com as mãos trêmulas. O coração disparado batia forte em seu peito, como se quisesse sair de dentro dela. O que mais aquela velha casa escondia?
Não podia deixar que o medo a paralisasse. Algo dentro dela gritava por respostas. Com cuidado, ela desenrolou um novo papel. Era uma carta, mas não qualquer carta. As palavras ali escritas pareciam vibrar em sua mente, como se antiquíssimas verdades finalmente quisessem ser ouvidas. Mas, à medida que lia, um frio lhe percorreu a espinha. Aquela letra, aquele estilo, era inconfundível. Era de Lucas. Ela se afastou do sótão. O ar ardia em seus pulmões e desceu apressada as escadas. Cada passo ressoava no silêncio da casa. Queria gritar, mas as palavras se enrolavam em sua garganta. Quando chegou à porta do quarto de Lucas, hesitou. Ele estava dentro e a tensão era palpável. Ana, o que faz aqui? Perguntou Lucas, com um olhar confuso e desconfiado. Eu encontrei a carta. Eu sei sobre o que aconteceu com o seu amigo, disse ela, tentando entender o que estava acontecendo. Mas Lucas ficou pálido e uma sombra cruzou seu rosto. Por favor, nunca mencione isso. Você não entende. E antes que Ana pudesse reagir, ele bateu a porta. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela casa, como um trovão. Os dois se entreolharam com um misto de confusão e medo. Corriam no coração deles perguntas sem resposta. O que é aquilo? Ouvindo um grito à distância, Ana sentiu o chão tremer. Sob seus pés. O pai estava em pânico, sua voz ecoava pelo corredor. Saiam! Preciso que vocês saiam agora! Ana e Lucas se entreolharam. Uma corrente de adrenalina juntou os dois. Depois de um breve momento de hesitação, eles correram para a sala. Lá a cena era catastrófica. Carlos estava ao telefone, a expressão de terror em seu rosto. Não, não pode ser! Gritava ele, quase se afundando no sofá como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Pai, o que está acontecendo? Perguntou Ana, a voz tremendo de medo. Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. É o seu irmão. Ele não está bem. Ele está em perigo. Aquilo a deixou sem fôlego. Estava se referindo a Lucas. Mas ele estava ali, ao lado dela. Ana olhou para ele buscando respostas, mas o olhar de Lucas dizia tudo. Havia uma sombra mais profunda. Algo que nem ele mesmo conseguia entender. Não! Você não pode levar meu filho! Berrou Carlos, colapsando no chão. Um novo grito ecoou, e de repente, um homem entrou correndo pela porta da frente, seus olhos reluzindo com uma fraqueza desconcertante. Era um desconhecido, mas havia algo nele que parecia familiar. Carlos, precisamos falar. É sobre o que aconteceu na noite do acidente. Ana sentiu que tudo desabava ao seu redor. Quem era aquele homem? O que ele sabia? E o que Lucas tinha a ver com isso? A verdade que ela havia procurado parecia se desintegrar em uma névoa de segredos mais profundos. Ela tinha que descobrir. É a única maneira de salvar sua família. Ela se virou para Lucas, um nó na garganta. O que você sabe sobre isso? Perguntou, quase implorando. Mas ao olhar nos olhos dele, viu a resposta que temia. Ele estava tão perdido quanto ela. E assim, a noite continuava mergulhada em gritos e sombras. O inesperado havia chego e Ana já não sabia como tudo aquilo terminaria. A linha entre verdade e mentira estava prestes a se tornar indistinta e a verdadeira luta apenas começava. Ana se virou para Lucas, um nó na garganta. O que você sabe sobre isso?
Perguntou, quase implorando. Mas, ao olhar nos olhos dele, viu que ele estava tão perdido quanto ela. O pânico tomou conta da sala, e enquanto o desconhecido, aquele homem pálido com olhar desesperado, se aproximava, uma sensação de dread crescente a envolvia. Carlos, é sobre o que aconteceu naquela noite. Precisamos ser honestos. Ele merece saber. O homem apontou para Lucas e Carlos se levantou abruptamente. Seu olhar estava agora misturado entre raiva e desespero. Pare! Você não sabe do que está falando. Pelo amor de Deus, eu sei mais do que você imagina. Ele precisa ouvir a verdade. O desconhecido gritou, e Ana notou que Lucas estava começando a tremer. O mesmo garoto que sempre se mostrava forte, agora parecia quebrar sob o peso de tantas sombras. Ana sentia que tudo ao seu redor estava girando. O que ele sabe? O que você está escondendo, Lucas? Desesperada, seus olhos fixaram-se no irmão. Ele estava ao seu lado, mas ao mesmo tempo pareciam tantas milhas de distância. O olhar apavorado dele confirmou suas piores intenções. O desconhecido se aproximou mais, tomando coragem. Eu sou Miguel, amigo de Lucas. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Você precisa saber, Ana. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada palavra daquele homem parecia um tiro no coração dela. O passado começava a se desenrolar como um filme horrendo. Lucas, você precisa me contar. O que você fez? Eu não fiz nada. Mas Lucas hesitou, angustiado. Sua voz quase que não saía. Eu não estava sozinho. Não era só um acidente, Ana. Ele estava lá, o tempo todo. Ana sentiu um frio na espinha. Quem estava lá? O pânico agora era uma bola quente em sua garganta. Ouvindo a palavra acidente, Carlos entrou em ação. Chega! Você não pode jogar isso para fora. A verdade é que ele não pode saber. As palavras de seu pai cortaram o ar como facas afiadas. Ana olhou para seu pai. A imagem de um homem que sempre a fez sentir-se invisível, agora parecia a encarnação de todos os seus medos. E então, o que parecia uma conversa normal se transformou em um verdadeiro caos. O som de uma explosão soou do lado de fora da casa, assustando a todos. As janelas tremiam e o chão balançava sob eles. Um sobrevivente gritou lá fora e Ana correu até a janela. Lá estava um carro em chamas. A fumaça subia para o céu noturno. Pai, o que foi isso? Ana perguntou, a adrenalina fazendo seu coração acelerar. Mas antes que ele pudesse responder, Lucas gritou: É por minha causa! Tudo isso é por minha causa! Ana olhou para seu irmão e a luz da verdade começou a desfazer a escuridão ao seu redor. O que você fez, Lucas? O que realmente aconteceu naquela noite? Um novo grito ecoou pela casa, e Ana olhou para o desconhecido, agora mais ansioso do que nunca. A verdade se espalha como fogo, Ana. Você precisa decidir o que fazer antes que tudo que você ama queime para sempre. E foi nesse momento que uma nova realidade se impôs. Quem era realmente Lucas? O que ele escondia? O que Carlos tanto temia que pudesse vir à tona? A verdade parecia prestes a ser revelada, mas a tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Ana sentia que o chão sob seus pés estava se desmanchando e que uma nova e aterradora jornada estava apenas começando. Olhou para Lucas, a voz tremendo, enquanto as palavras escapavam dela. O que você sabe sobre isso? O pânico estava estampado em seu rosto, e ela sentia o coração disparar.
Então, no meio daquela tensão pesada, a porta da sala se abriu com um estrondo. E a imagem de uma mulher entrou, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. "Pai!" ela gritou, e Ana reconheceu imediatamente a mulher. Era Mariana, a antiga amiga da família. Alguém que sempre fora próxima a Carlos. Mas o que ela fazia ali, tão desesperada? "Mariana, o que houve?" Carlos parecia confuso e ao mesmo tempo aliviado. Era como se ele tivesse visto um fantasma ou uma tábua de salvação. "Você precisa ouvir. É urgente. O que aconteceu naquela noite não foi acidental. Alguém manipulou tudo." A voz dela estava tremendo. O comprimento da sala havia se tornado um campo de batalha emocional, onde segredos e medos enfrentavam a verdade. "Do que você está falando? Agora não é hora para essas histórias." Carlos respondeu, exasperado. Seus olhos se moviam nervosamente entre Lucas e Mariana. As mãos de Lucas estavam trêmulas, uma expressão de terror cruzando seu rosto. Ele pareceu querer gritar, mas nada saiu de sua boca. Mariana se aproximou de Ana, os olhos cheios de uma tristeza profunda. "Ana, você não sabe quem realmente estava na noite do acidente. Não era só um amigo do Lucas. Ele estava ali por uma razão. Ele sabia algo que ninguém sabia." "A razão? Que razão? O que você está dizendo?" Ana estava confusa e a tensão em seu peito aumentava. As respostas que buscava estavam se tornando um emaranhado de perguntas ainda mais aterradoras. Lucas se afastou. Um pouco, o olhar perdido. Foi quando Carlos, num impulso, tomou a frente. "Basta! Você não pode simplesmente jogar isso em cima da gente, Mariana." A raiva dele estava misturada ao desespero, quase como se ele quisesse esconder mais uma vez a verdade, como sempre fizera. "Vocês precisam saber. Não se trata apenas de Lucas." Mariana olhou firme para Carlos. "Tem algo maior em jogo." Essa noite, havia outra pessoa envolvida. O acidente não foi um erro. E você sabia disso, Carlos. As palavras dela caíram como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi cortante, cheio de promessas estrondosas, de revelações e desgraças. Ana mal pôde respirar. "O que você quer dizer com outra pessoa? Que acidente? O que meu irmão fez?" Ela não conseguiu evitar a fragilidade na própria voz. Cada palavra soava como um lamento. Ouvindo a palavra acidente, o desconhecido Miguel deu um passo adiante, também visivelmente abalado. "Ana, você precisa entender. Lucas não estava sozinho naquelas horas fatídicas. E a pessoa que estava com ele não estava lá por acaso. As revelações estavam se entrelaçando, formando uma teia de mentiras e verdades não ditas. Quem estava com ele? Ana sentiu que estava prestes a desmaiar. A sala começou a girar, como se todo o ar estivesse sendo sugado. Carlos, agora visivelmente em choque, olhou para Lucas. "Eu não sabia que ela viria. Não posso. Não posso deixar que você saiba a verdade." Ele estava ofegante, e a expressão dele era de terror incomparável. E então, como um relâmpago rasgando o céu noturno, tudo explodiu. Um grito estridente ecoou do lado de fora, seguido por uma nova detonação. A janela estourou em 1000 pedaços, e Ana só teve tempo de ver uma forma desmaterializar-se na escuridão da noite. Imediatamente um pânico tomou conta da sala, enquanto fumaça entrava, serpenteando como... "Coblas! Lucas!" Ana gritou, mas foi como se o mundo tivesse parado. Ao olhar para ele, as fendas das lembranças começaram a se abrir.
O olhar dele estava mais escuro que nunca. Os olhos cheios de algo não dito. É a culpa que vem me perseguindo! Lucas gritou em um surto de desespero. Eu não posso mais esconder! A outra pessoa era... Antes que pudesse terminar, uma nova explosão sacudiu a casa. O chão tremeu e tudo escureceu. Os sons de gritos e a fumaça se tornaram um caos absoluto. Ana sentia que a verdade estava escapando de suas mãos, e o que ela não sabia era que tudo o que acreditava saber sobre sua família e sobre Lucas estava prestes a mudar para sempre. As sombras começaram a se fechar, e Ana, perdida, percebeu que a verdade que tanto buscou poderia ser mais devastadora do que qualquer pesadelo. Ela teve que fazer uma escolha: seguir em frente ou recuar. Mas o tempo estava se esgotando e a noite só se tornava mais tenebrosa. Ana sentia o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava e a explosão ecoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas! Ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele incutiu um pânico maior em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, tentando puxá-los para fora. A sala estava se iluminando de novas chamas, e Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que apenas revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que poderiam mudar tudo. Carlos estava em estado de choque, os olhos fixos em Mariana. O que você sabe, Mariana? O que aconteceu naquela noite? Ele não sabia, mas ela também parecia prestes a cair na desesperança. Mas antes que alguém pudesse responder, uma sombra atravessou a porta. Um homem surgiu, que Ana reconheceu como André, o pai do amigo que Lucas havia perdido anos atrás. Mas por que ele estava aqui? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso e as palavras saíam como balas. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu um choque atravessar seu corpo. A culpa? O que Lucas havia feito? Não, ele não fez nada! A voz dela tremia, mas Lucas apenas olhou para o chão, o rosto contorcido de dor. Você não vê? Ele estava lá naquela noite! Você acha que eu não sei? Eu vi o que aconteceu! André gritou, e a sala parecia estar pegando fogo, não apenas das chamas, mas das emoções à flor da... Mas foi um acidente. Lucas balbuciou, suas mãos agora tremendo descontroladamente. Ninguém queria que isso acontecesse. A expressão de desespero dele crescia. E a verdade não dita pairava no ar. Foi um acidente para você. Para minha família, foi uma tragédia. André se aproximou. A raiva no olhar agora era acompanhada de uma dor profunda e sincera. Você nunca teve que lidar com isso. Agora é hora de você entender o que você fez. Ana não conseguia mais respirar. As revelações giravam em sua mente. A noite do acidente, tudo parecia uma espiral de mentiras. Espera! O que aconteceu, Lucas? O que você escondeu? A urgência na voz dela era palpável, e cada palavra cortava o ar. Eu não posso lhe contar, Ana. Lucas se encolheu e as palavras escapavam como água entre os dedos. Mas Ana viu algo em seus olhos, algo que mudava a narrativa, mudava tudo.
Ele estava dirigindo! André exclamou com um misto de raiva e tristeza. E seu passageiro era meu filho! Ele não deveria ter estado ali, e ainda assim estava por sua causa. Nesse instante o tempo pareceu parar. Ana sentiu o mundo desmoronar. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. O irmão dela, o garoto que sempre parecia tão perdido, era o responsável por tudo. Você? Você não está dizendo que Lucas... O nó na garganta dela estava quase insuportável. O que mais ele havia escondido? O pânico escorria por seus pensamentos. André olhou de Lucas para Ana, a dor refletida no rosto de ambos. Vocês precisam entender, ele começou. Mas uma nova explosão fora da casa interrompeu a conversa, e os três se viraram em uníssono. O som ensurdecedor do telhado se desabando fez o ar ficar pesado. Ana percebeu a realidade da situação. Ela estava cercada por segredos. E a verdade estava prestes a se tornar um desastre. Precisamos sair, Miguel gritou, puxando os dois para fora nesse momento crítico. O desespero começou a dominar a sala enquanto fugiam. E Ana não conseguia deixar de pensar na revelação devastadora. Lucas, culpado de uma tragédia. Mas havia algo mais ali, algo que ainda não tinha sido dito. Assim, enquanto saíam pela porta, Ana sentiu uma onda de desespero a invadir. Que mundos estavam prestes a desabar. E o que mais realmente sabiam uns sobre os outros? Tudo ao seu redor começava a parecer uma armadilha sem saída, onde cada verdade revelava somente mais mistérios. E com o som da sirene aumentando a cada segundo, uma pergunta ficou martelando em sua mente. Será que ainda havia tempo para salvar sua família? Ana sentia o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava e a explosão ecoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas! Ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele acentuava o pânico em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando-os para fora. A sala estava iluminada por chamas crescentes, e Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que podiam mudar tudo. Carlos estava em estado de choque, os olhos fixos em Mariana. O que você sabe, Mariana? O que aconteceu naquela noite? Ele não sabia, mas ela também parecia prestes a perder o controle. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo, e um homem entrou correndo. Era André, o pai do amigo que Lucas havia perdido anos atrás. Ana sentiu um frio na espinha. Por que ele estava ali? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. A culpa? O que Lucas havia feito? Não, ele não fez nada. A voz dela tremia. Mas Lucas apenas olhou para o chão, sua expressão contorcida de dor. Vocês não veem? Ele estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. André exclamou. A raiva e a tristeza em seu tom a faziam tremer. Lucas, você precisa me contar. Você não pode esconder de novo. Eu não posso. Lucas balbuciou, as mãos tremendo descontroladamente. Mas Ana viu algo em seus olhos. Algo que mudava a narrativa. Mudava tudo. Então, como um relâmpago, Ana se lembrou de algo que Andrés havia dito. Uma coisa é o acidente, e outra é a verdade que está escondida. O nó na garganta de Ana dificultava a respiração. Os olhos de Lucas estavam cheios de desespero. Foi tudo um plano, não foi?
Mariana disse, a voz tremendo. Alguém estava manipulando tudo desde o começo. O olhar de todos na sala se virou para ela, e o silêncio se fez pesado. Um novo grito ecoou do lado de fora, como se o próprio mundo estivesse desabando. Ouvindo a palavra culpa, Ana teve que perguntar quem estava realmente com Lucas naquela noite. André encarou Lucas com fúria. Você sabe que não estava sozinho. Eu não suporto isso. Diga a verdade. A tensão na sala era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Sim, tinha alguém. Alguém que não deveria estar lá. Lucas finalmente gritou, sua voz cheia de dor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nova explosão irrompeu fora da casa. As janelas tremeram e a fumaça invadiu o espaço, como se a própria noite estivesse em chamas. Nesse momento, uma figura familiar apareceu no limiar da porta. Sua feição iluminada pelas chamas. Era Paula, a namorada de Lucas. Alguém que havia desaparecido após a tragédia. O ar parou. Lucas! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvi-los. É sobre o que aconteceu naquela noite. Ana estava presa em um turbilhão, como Paula, que todos acreditavam estar fora do jogo. Podia estar ali? O tempo parecia ter desacelerado e todos olhavam para ela sem saber o que fazer. Você precisa saber a verdade, Lucas. Você não pode viver assim. As palavras dela eram um sussurro carregado de dor. Ela estava lá. André gritou, a raiva em sua voz explodindo incredulidade. Você sabia que ela estava com você. Ana não conseguiu processar. Paula, o que você quer dizer? Cada palavra saía com dificuldade. Os olhares de todos se voltaram para Paula, e uma sombra de desespero assombrava seu rosto. O acidente foi o resultado de algo muito pior. Estávamos sendo alvo de alguém. Ela hesitou, o temor transparecendo. Nunca foi só um acidente. Alguém quis que isso acontecesse. Ana sentiu um fio na espinha. A ideia de que tudo era parte de um plano maquiavélico era absurda. Mas as palavras de Paula agora pareciam carregar o peso da verdade. O caos à sua volta parecia insignificante diante da revelação. Quem faria isso a nós? Lucas perguntou, sua voz soando fraca. Você precisa saber. Todo mundo, todas as escolhas que fizemos, isso nos trouxe até aqui. Ela murmurou, finalmente desmoronando. E então, o chão sob eles pareceu desabar de vez. Uma nova onda de incerteza, segredos e desespero cercando a sala e fazendo-a tremer. O olhar de todos se fixou em Lucas, que se encolheu sob a pressão. O que mais estava oculto sob a superfície? Ana estava mais perdida do que nunca. O que realmente havia acontecido naquela noite? E mais crucialmente, quem era o verdadeiro responsável? A verdade parecia tão perto, mas também mais distante do que nunca. Ela não sabia o que esperar, mas um sentimento crescente de que tudo estava prestes a explodir novamente dominava a sala, enquanto a fumaça se acumulava em torno deles. E nesse momento, Ana soube que o jogo havia mudado. Agora, a verdadeira história estava prestes a ser revelada. Ana sentia o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava e a explosão ecoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas! Ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele acentuava o pânico em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando-os para fora.
A sala estava iluminada por chamas crescentes, e Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que podiam mudar tudo. Carlos estava em estado de choque, os olhos fixos em Mariana. O que você sabe, Mariana? O que aconteceu naquela noite? Ele não sabia, mas ela também parecia prestes a perder o controle. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo. E um homem entrou correndo. Era André, o pai do amigo que Lucas havia perdido anos atrás. Ana sentiu um frio na espinha. Por que ele estava ali? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Ah! Culpa? O que Lucas havia feito? Não. Ele não fez nada. A voz dela tremia, mas Lucas apenas olhou para o chão, sua expressão contorcida de dor. Vocês não veem? Ele estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. André exclamou. A raiva e a tristeza em seu tom a faziam tremer. Lucas, você precisa me contar. Você não pode esconder de novo. Eu não posso. Lucas balbuciou, as mãos tremendo descontroladamente. Mas Ana viu algo em seus olhos, algo que mudava a narrativa. Mudava tudo! Então, como um relâmpago, Ana se lembrou de algo que André havia dito. Uma coisa é o acidente, e outra é a verdade que está escondida. O nó na garganta de Ana dificultava a respiração. Os olhos de Lucas estavam cheios de desespero. Foi tudo um plano, não foi? Mariana disse, a voz tremendo. Alguém estava manipulando tudo desde o começo. O olhar, e todos na sala se virou para ela, e o silêncio se fez pesado. Um novo grito ecoou do lado de fora, como se o próprio mundo estivesse desabando. Ouvindo a palavra culpa, Ana teve que perguntar quem estava realmente com Lucas naquela noite. André encarou Lucas com fúria. Você sabe que não estava sozinho. Eu não suporto isso. Diga a verdade. A tensão na sala era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Sim, tinha alguém que não deveria estar lá. Lucas finalmente gritou, sua voz cheia de dor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nova explosão irrompeu fora da casa. As janelas tremeram e a fumaça invadiu o espaço, como se a própria noite estivesse em chamas. Nesse momento, uma figura familiar apareceu no limiar da porta, sua feição iluminada pelas chamas. Era Paula, a namorada de Lucas, alguém que havia desaparecido após a tragédia. O ar parou. Lucas! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvi-los. É sobre o que aconteceu naquela noite. Ana estava presa em um turbilhão. Como Paula, que todos acreditavam estar fora do jogo, podia estar ali? O tempo parecia ter desacelerado e todos olhavam para ela sem saber o que fazer. Você precisa saber a verdade, Lucas. Você não pode viver assim. As palavras dela eram um sussurro carregado de dor. Ela estava lá! André gritou. A raiva em sua voz, explodindo em incredulidade. Você sabia que ela estava com você. Ana não conseguiu processar. Isso acontecesse, esse palco de um calor na espinha? A ideia de que tudo era parte de um plano maquiavélico era absurda. Mas as palavras de Paula agora pareciam carregar o peso da verdade. Diante da revelação, coisas insignificantes diante da revelação. Lucas perguntou fraca. Vocês precisam saber todas as escolhas que fizemos. Isso nos trouxe até aqui.
Ela murmurou, sua voz falhando. Ana soprou um suspiro profundo. E o ar que deveria ser de alívio agora era denso, pesado. A verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Paula, você precisa ser mais clara. Quem estava por trás disso? A sala parecia girar. Todos pararam para olhar para Paula e, em um gesto que parecia desderrotar a crueza do momento, ela finalmente deu um passo à frente. Vocês precisam entender. Foi meu pai que arquitetou tudo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Cada olho se arregalou, o choque reverberando como um eco ensurdecedor. O olhar de Lucas se alargou, confundido, enquanto as palavras de Paula guardavam o veneno de uma revelação impossível. Todos ali, nas profundezas daquela noite fatídica, se viraram um para o outro, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. Ele estava sabendo e manipulando todos nós. Paula continuou, a voz embargada pela emoção. Ele queria que você se sentisse culpado, Lucas, para que você nunca se libertasse. Os olhares se tornaram pesados, a tensão se tornava insuportável, e Ana sentiu seu mundo desmoronando. Como assim? O que teria seu pai a ver com tudo isso? O coração dela batia rápido, e um nó se formou na garganta. Não! Isso não pode ser verdade! Lucas quase gritou, sua voz se despedaçando. Você realmente acredita nisso? Era tudo uma manipulação, Lucas. Você só foi um peão no jogo. Dele! As lágrimas escorriam pelo rosto de Paula e as verdadeiras intricadas da família agora mostravam seu lado mais sombrio. E com essa revelação, o universo de Ana começou a desmoronar em uma nova dimensão de horror. Quem eram realmente as pessoas que a cercavam? E a cidade que parecia tão tranquila, agora pulsava com segredos obscuros. O calor das chamas ao fundo tornava a situação ainda mais intensa, enquanto a verdade se desenrolava como um filme de terror. O que fazer agora? Como enfrentar essa nova realidade com as memórias da noite fatídica voltando à tona como labaredas incontroláveis, enquanto o futuro ameaçava se tornar um pesadelo ainda mais profundo? O caos ao redor parecia apenas acentuar a urgência na revelação. Ana sabia que a luta por respostas estava só começando. Os rostos em sua volta estavam contorcidos, mas ela só conseguia pensar em uma pergunta. Quem mais estava envolvido? E até onde essa teia de segredos e mentiras se estendia? Ana sentiu o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava, e a explosão ecoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas! Ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele acentuava o pânico em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando-os para fora. A sala estava iluminada por chamas crescentes. E Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que podiam... O estrondo e um homem entrou correndo. Era André, o pai do amigo que Lucas havia perdido anos atrás. Ana sentiu um frio na espinha. Por que ele estava ali? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. A culpa!
O que Lucas havia feito? Não, não, ele não fez nada. A voz dela tremia, mas Lucas apenas olhou para o chão, sua expressão contorcida de dor. Vocês não veem? Ele estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. André exclamou. A raiva e a tristeza em seu tom a faziam tremer. Lucas, você precisa me contar. Você não pode esconder de novo. Eu não posso. Lucas balbuciou, as mãos tremendo descontroladamente. Mas Ana viu. Algo em seus olhos, algo que mudava a narrativa, mudava tudo. Então, como um relâmpago, Ana se lembrou de algo que André havia dito. Uma coisa é o acidente e outra é a verdade que está escondida. O nó na garganta de Ana dificultava a respiração. Os olhos de Lucas estavam cheios de desespero. Foi tudo um plano, não foi? Mariana disse, a voz tremendo. Alguém estava manipulando tudo desde o começo. O olhar de todos na sala se virou para ela, e o silêncio se fez pesado. Um novo grito ecoou do lado de fora, como se o próprio mundo estivesse desabando. Ouvindo a palavra culpa, Ana teve que perguntar. Quem estava realmente com Lucas naquela noite? André encarou Lucas com fúria. Você sabe que não estava sozinho. Eu não suporto isso. Diga a verdade. A tensão na sala era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Sim, tinha alguém. Alguém que não deveria estar lá. Lucas finalmente gritou, sua voz cheia de dor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nova explosão irrompeu fora da casa. As janelas tremeram e a fumaça invadiu o espaço, como se a própria noite estivesse em chamas. Nesse momento, uma figura familiar apareceu no limiar da porta, sua feição iluminada pelas chamas. Era Paula, a namorada de Lucas, alguém que havia desaparecido após a tragédia. O ar parou. Lucas! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvi-los. É sobre o que aconteceu naquela noite. Ana estava presa em um turbilhão. Como Paula, que todos acreditavam estar fora do jogo, podia estar ali? O tempo parecia ter desacelerado e todos olhavam para ela sem saber o que fazer. Você precisa saber a verdade, Lucas. Você não pode viver assim. As palavras dela eram um sussurro carregado de dor. Ela estava lá, André. Gritou, a raiva em sua voz explodindo em incredulidade. Você sabia que ela estava com você. Ana não conseguiu processar. Paula, o que você quer dizer? Cada palavra saía com dificuldade. Os olhares de todos se voltaram para Paula, e uma sombra de desespero assombrava seu rosto. O acidente foi um resultado de algo muito pior. Estávamos sendo alvo de alguém. Ela hesitou, o temor transparecendo. Nunca foi só um acidente. Alguém quis que isso acontecesse. Ana sentiu um frio na espinha. A ideia de que tudo era parte de um plano maquiavélico era absurda, mas as palavras de Paula agora pareciam carregar o peso da verdade. O caos à sua volta parecia insignificante diante da revelação. Quem? Quem faria isso a nós? Lucas perguntou, sua voz soando fraca. Vocês precisam saber. Todas as escolhas que fizemos, isso nos trouxe até aqui. Ela murmurou, sua voz falhando. Ana soprou um suspiro. Profundo! E o ar que deveria ser de alívio agora era denso. Pesado! A verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Paula! Você precisa ser mais clara! Quem estava por trás disso? A sala parecia girar.
Todos pararam para olhar para Paula, e em um gesto que parecia desvelar a crueza do momento, ela finalmente deu um passo à frente. Era meu pai que arquitetou tudo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Cada olho se arregalou, o choque reverberando como um eco ensurdecedor. O olhar de Lucas se alargou, confundido, enquanto as palavras de Paula guardavam o veneno de uma revelação impossível. Todos ali, nas profundezas daquela noite fatídica, se viraram um para o outro, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. Ele estava sabendo e manipulando todos nós. Paula continuou, a voz embargada pela emoção. Ele queria que você se sentisse culpado, Lucas, para que você nunca se libertasse. Os olhares se tornaram pesados. A tensão se tornava insuportável. E Ana sentiu seu mundo desmoronando. Como assim? O que teria seu pai a ver com tudo isso? O coração dela batia rápido e um nó se formou na garganta. Não! Isso não pode ser verdade! Lucas quase gritou, sua voz se despedaçando. Você realmente acredita nisso? Era tudo uma manipulação, Lucas. Você só foi um peão no jogo dele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Paula. E as verdadeiras intricadas da família agora mostravam seu lado mais sombrio. E com essa revelação, o universo de Ana começou a desmoronar em uma nova dimensão de horror. Quem eram realmente as pessoas que a cercavam? E a cidade que parecia tão tranquila, agora pulsava com segredos obscuros. Nesse instante, o telefone de Carlos, que estava em silêncio até então, tocou abruptamente. Ele puxou o aparelho do bolso e, quando viu o nome na tela, sua expressão mudou instantaneamente. A cor sumiu de seu rosto. Não! Não pode ser! Ele murmurou com a voz trêmula. Quem é? Ana perguntou, a inquietação crescendo. É o delegado, Carlos respondeu, a palavra delegado caindo na sala como um peso. Ele quer saber onde está o Lucas. E ao ouvir aquilo, o chão sob todos começou a tremer novamente. Eu não fui fazer nada, gritou Lucas, a agonia estampada em seu rosto. A confusão tomou conta da sala. E Ana percebeu que a situação se tornava ainda mais assustadora. O passado estava prestes a se chocar com o presente de uma forma devastadora. Por favor, Lucas implorava, as lágrimas escorrendo pela sua face. O olhar de Paula estava fixo em Lucas, cheia de preocupação. Eles estão atrás de você, Lucas. Você precisa se esconder. Ana estava assustada. Por quê? O que está acontecendo? Mas Lucas já parecia ter tomado uma decisão. Não posso voltar atrás. A verdade precisa vir à tona! Ele disse com uma determinação que a deixava perplexa. E nesse instante, Ana ficou pensando em todas as novas verdades e mentiras que agora circulavam como espectros, como fantasmas de um passado que nunca deixaria em paz. Enquanto os gritos e o barulho cresciam ao fundo, Ana sabia que a reação em cadeia havia começado. O que estava por vir seria uma tempestade, e o impacto desse novo entendimento mudaria suas vidas para sempre. Havia algo mais nas sombras. Uma verdade ainda não revelada, que prometia explodir e deixar todos em pânico. E uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem mais estaria envolvido nessa teia de mentiras? E a que ponto tudo isso chegaria? Ana sentiu o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava,
e a explosão ecoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas, ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele acentuava o pânico em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando-os para fora. A sala estava iluminada por chamas crescentes e Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que podiam mudar tudo. Carlos estava em estado de choque, os olhos fixos em Mariana. O que você sabe, Mariana? O que aconteceu naquela noite? Ele não sabia, mas ela também parecia prestes a perder o controle. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu com estrondo e um homem entrou correndo. Era André, o pai do amigo que Lucas ha perdido anos atrás. Ana sentiu um frio na espinha. Por que ele estava ali? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. A culpa? O que Lucas havia feito? Não, ele não fez nada. A voz dela tremia, mas Lucas apenas olhou para o chão, sua expressão contorcida de dor. Vocês não veem? Ele estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. André exclamou. A raiva e a tristeza em seu tom a faziam tremer. Lucas, você precisa me contar. Você não pode esconder de novo. Eu não posso, Lucas balbuciou, as mãos tremendo descontroladamente. Mas Ana viu algo em seus olhos. Algo que mudava a narrativa. Mudava tudo. Então, como um relâmpago, Ana se lembrou de algo que André havia dito. Uma coisa é o acidente, e outra é a verdade que está escondida. O nó na garganta de Ana dificultava a respiração. Os olhos de Lucas estavam cheios de desespero. Foi tudo um plano, não foi? Mariana disse, a voz tremendo. Alguém estava manipulando tudo desde o começo. O olhar de todos na sala se virou para ela. E o silêncio se fez pesado. Um novo grito ecoou do lado de fora, como se o próprio mundo estivesse desabando. Ouvindo a palavra culpa, Ana teve que perguntar. Quem estava realmente com Lucas naquela noite? André encarou Lucas com fúria. Você sabe que não estava sozinho. Eu não suporto isso. Diga a verdade. A tensão na sala era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Sim, tinha alguém que não deveria estar lá. Lucas finalmente gritou, sua voz cheia de dor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nova explosão irrompeu fora da casa. As janelas tremeram e a fumaça invadiu o espaço como se a própria noite estivesse em chamas. Nesse momento, uma figura familiar apareceu no limiar da porta, sua feição iluminada pelas chamas. Era Paula, a namorada de Lucas, alguém que havia desaparecido após a tragédia. O ar parou. Lucas, ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvi-los. É sobre o que aconteceu naquela noite. Ana estava presa em um turbilhão. Como Paula, que todos acreditavam estar fora do jogo, podia estar ali? O tempo parecia ter desacelerado e todos olhavam para ela sem saber o que fazer. Você precisa saber a verdade, Lucas. Você não pode viver assim. As palavras dela eram um sussurro carregado de dor. Ela estava lá, André gritou, a raiva em sua voz explodindo em incredulidade. Você sabia que ela estava com você. Ana não conseguiu processar. Paula, o que você quer dizer? Cada palavra saía com dificuldade. Os olhares de todos se voltaram para Paula, e uma sombra de desespero assombrava seu rosto. O acidente foi o resultado de algo muito pior.
Estávamos sendo alvo de alguém. Ela hesitou, o temor transparecendo. Nunca foi só um acidente. Alguém quis que isso acontecesse. Ana sentiu um frio na espinha. A ideia de que tudo era parte de um plano maquiavélico era absurda. Mas as palavras de Paula agora pareciam carregar o peso da verdade. O caos à sua volta parecia insignificante diante da revelação. Quem faria isso a nós? Lucas perguntou, sua voz soando fraca. Vocês precisam saber todas as escolhas que fizemos. Isso nos trouxe até aqui. Ela murmurou, sua voz falhando. Ana soprou um suspiro profundo, e o ar que deveria ser de alívio agora era denso, pesado. A verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Paula, você precisa ser mais clara. Quem estava por trás disso? A sala parecia girar. Todos pararam para olhar para Paula. E em um gesto que parecia desvelar a crueza do momento, ela finalmente deu um passo à frente. Era meu pai que arquitetou tudo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Cada olho se arregalou, o choque reverberando como um eco ensurdecedor. O olhar de Lucas se alargou, confundido, enquanto as palavras de Paula guardavam o veneno de uma revelação impossível. Todos ali, nas profundezas daquela noite fatídica, se viraram um para o outro, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. Ele estava sabendo e manipulando todos nós. Paula continuou, a voz embargada pela emoção. Ele queria que você se sentisse culpado, Lucas, para que você nunca se libertasse. Os olhares se tornaram pesados. A tensão se tornava insuportável. E Ana sentiu seu mundo desmoronando. Como assim? O que teria seu pai a ver com tudo? Isso, o coração dela batia rápido e um nó se formou na garganta. Não, isso não pode ser verdade. Lucas quase gritou, sua voz se despedaçando. Você realmente acredita nisso? Era tudo uma manipulação, Lucas. Você só foi um peão no jogo dele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Paula, e as verdadeiras intricadas da família agora mostravam seu lado mais sombrio. Nesse instante, o telefone de Carlos, que estava em silêncio até então, tocou abruptamente. Ele puxou o aparelho do bolso, e quando viu o nome na tela, sua expressão mudou instantaneamente. A cor sumiu de seu rosto. Não, não pode ser, ele murmurou, com a voz trêmula. Quem é? Ana perguntou, a inquietação crescendo. É o delegado, Carlos respondeu, a palavra delegado caindo na sala como um peso. Ele quer saber onde está o Lucas. E ao ouvir aquilo, o chão sob todos começou a tremer novamente. Eu não fui fazer nada! Gritou Lucas, a agonia estampada em seu rosto. A confusão tomou conta da sala e Ana percebeu que a situação se tornava ainda mais assustadora. O passado estava prestes a se chocar com o presente de uma forma devastadora. Por favor, Lucas implorava, as lágrimas escorrendo pela sua face. O olhar de Paula estava fixo em Lucas, cheia de preocupação. Eles estão atrás de você, Lucas. Você precisa se esconder. Ana estava assustada. Por quê? O que está acontecendo? Mas Lucas já parecia ter tomado uma decisão. Não posso voltar atrás. A verdade precisa vir à tona. Ele disse com uma determinação que a deixava perplexa. E nesse instante, Ana ficou pensando em todas as novas verdades e mentiras que agora circulavam como espectros, como fantasmas de um passado que nunca deixaria em paz. Enquanto os gritos e o barulho cresciam ao fundo, Ana sabia que a reação em cadeia havia começado. O que estava por vir seria uma tempestade.
e o impacto desse novo entendimento mudaria suas vidas para sempre. Havia algo mais nas sombras, uma verdade ainda não revelada, que prometia explodir e deixar todos em pânico. E uma única pergunta ecoava em sua mente: quem mais estaria envolvido nessa teia de mentiras? E a que ponto tudo isso chegaria? Ana sentia o chão se desmanchar sob seus pés, enquanto a fumaça tornava o ar espesso e sufocante. O caos se espalhava e a explosão ressoava em seus ouvidos como um grito agudo. Lucas! Ela quase não conseguia ouvir sua própria voz. O olhar assombrado dele acentuava o pânico em seu peito. Vamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando-os para fora. A sala estava iluminada por chamas crescentes e Ana percebeu que o desconhecido estava ali para algo mais do que revelar verdades sobre Lucas. Ele parecia nervoso, como se tivesse informações que podiam mudar tudo. Carlos estava em estado de choque, os olhos fixos em Mariana. O que você sabe, Mariana? O que aconteceu naquela noite? Ele não sabia, mas ela também parecia prestes a perder o controle. Antes que alguém pudesse responder, a porta da frente se abriu com um estrondo e um homem entrou correndo. Era André, o pai do amigo que Lucas havia perdido anos atrás. Ana sentiu um frio na espinha. Por que ele estava ali? O que isso significava? Eu vim encontrar vocês. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Seu olhar era furioso. Lucas, você tem que encarar isso. Você não pode fugir da sua culpa. Ana sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. A culpa? O que Lucas havia feito? Não, ele não fez nada. A voz dela tremia. Mas Lucas apenas olhou para o chão, sua expressão contorcida de dor. Vocês não veem? Ele estava lá naquela noite. Eu vi o que aconteceu. André exclamou. A raiva e a tristeza em seu tom a faziam tremer. Lucas, você precisa me contar. Você não pode esconder de novo. Eu não posso. Lucas balbuciou, as mãos tremendo descontroladamente. Mas Ana viu algo em seus olhos. Algo que mudava a narrativa, mudava tudo. Então, como um relâmpago, Ana se lembrou de algo que André havia dito. Uma coisa é o acidente, e outra é a verdade que está escondida. O nó na garganta de Ana dificultava a respiração. Os olhos de Lucas estavam cheios de desespero. Foi tudo um plano, não foi? Mariana disse, a voz tremendo. Alguém estava manipulando tudo desde o começo. O olhar de todos na sala se virou para ela, e o silêncio se fez pesado. Um novo grito ecoou do lado de fora, como se o próprio mundo estivesse desabando. Ouvindo a palavra culpa, Ana teve que perguntar quem estava realmente com Lucas naquela noite. André encarou Lucas com fúria. Você sabe que não estava sozinho. Eu não suporto isso. Diga a verdade. A tensão na sala era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Sim, tinha alguém. Alguém que não deveria estar lá. Lucas finalmente gritou, sua voz cheia de dor. Mas antes que ele pudesse continuar, uma nova explosão irrompeu fora da casa. As janelas tremeram e a fumaça invadiu o espaço como se a própria noite estivesse em chamas. Nesse momento, uma figura familiar apareceu no limiar da porta. Sua feição iluminada pelas chamas. Era Paula, a namorada de Lucas, alguém que havia desaparecido após a tragédia. O ar parou. Lucas! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ouvi-los. É sobre o que aconteceu naquela noite. Ana estava presa em um turbilhão. Como Paula, que todos acreditavam estar fora do jogo, poderia estar ali?
O tempo parecia ter desacelerado e todos olhavam para ela sem saber o que fazer. Saber a verdade, Lucas. Você não pode viver assim. As palavras dela eram um sussurro carregado de dor. Ela estava lá. André gritou, a raiva em sua voz explodindo em incredulidade. Você sabia que ela estava com você. Ana não conseguiu processar. Paula, o que você quer dizer? Cada palavra saía com dificuldade. Os olhares de todos se voltaram para Paula, e uma sombra de desespero assombrava seu rosto. O acidente foi um resultado de algo muito pior. Estávamos sendo alvo de alguém. Ela hesitou, o temor transparecendo. Nunca foi só um acidente. Alguém quis que isso acontecesse. Sentiu um frio na espinha. A ideia de que tudo era parte de um plano maquiavélico era absurda. Mas as palavras de Paula agora pareciam carregar o peso da verdade. O caos à sua volta parecia insignificante diante da revelação. Quem faria isso a nós? Lucas perguntou, sua voz soando fraca. Vocês precisam saber todas as escolhas que fizemos. Isso nos trouxe até aqui, ela murmurou, sua voz falhando. Ana soprou um suspiro profundo e o ar que deveria ser de alívio agora era denso, pesado. A verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Paula, você precisa ser mais clara. Quem estava por trás disso? A sala parecia girar. Todos pararam para olhar para Paula. E em um gesto que parecia desvelar a crueza do momento, ela finalmente deu um passo à frente. Era meu pai que arquitetou tudo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Cada olho se arregalou, o choque reverberando como um eco ensurdecedor. O olhar de Lucas se alargou, confundido, enquanto as palavras de Paula guardavam um veneno de uma revelação impossível. Todos ali nas profundezas daquela noite fatídica se viraram um para o outro, cada um tentando processar o que acabara de ouvir. Ele estava sabendo e manipulando todos nós. Paula continuou, a voz embargada pela emoção. Ele queria que você se sentisse culpado, Lucas, para que você nunca se libertasse. Os olhares se tornaram pesados. A tensão se tornava insuportável. E Ana sentiu seu mundo desmoronando. Como assim? O que teria seu pai a ver com tudo isso? O coração dela batia rápido e um nó se formou na garganta. Não, isso não pode ser verdade! Lucas quase gritou, sua voz se despedaçando. Você realmente acredita nisso? Era tudo uma manipulação, Lucas. Você só foi um peão no jogo dele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Paula e as verdadeiras intricadas da família agora mostravam seu lado mais sombrio. Nesse momento, uma porta lateral se estourou. Era outro homem, trazendo uma sensação de ameaça no ar. Pare com isso! Ele gritou, e todos se viraram em choque. Ao olhar para o rosto dele, Ana fez uma conexão instantânea. Era o tio de Paula, alguém que todos acreditavam estar ausente. Você não pode deixar que isso saia do controle. Você sabe o que pode acontecer! Ele exclamou. E com essas palavras, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Ele estava tão envolvido quanto o pai de Paula. Ana mal conseguia respirar. O que você sabe? Você está envolvido também? O que você não entende é que há mais em jogo do que você imagina, Ana. O olhar dele estava fixo em Paula. Ele não foi o único a arquitetar tudo isso. Você também, Paula, estava mais perto do que você pensa.
O que ele disse foi como um soco no estômago. Ana olhou para Paula, confusa. Por que você não me contou? Eu não sabia. Eu só fiz o que ele pediu. Paula gaguejou, se afastando, e a tensão no ar era palpável. As verdadeiras intenções de cada um estavam se revelando aos poucos. Uma teia de mentiras se fechava ao redor deles. E a noção do que era real e quem era quem parecia se desvanecer. Ana sabia que tinha que fazer algo. Mas o que poderia ser? O que mais poderia vir à tona? E então, um som explosivo ressoou do lado de fora. Era como se o universo estivesse explodindo em 1000 pedaços. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essa não pode ser a única bomba que está prestes a explodir, pensou, enquanto suas dúvidas se transformavam em uma nova realidade. Tudo o que conheciam estava mudando. E o que seria deles a partir dali?